Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece aí por trás da influência nos bastidores dos influenciadores digitais. Seja muito bem-vindo, Jonathan! Muito obrigado pelo convite, estamos aí para mais um episódio. E é isso, muito feliz de estar aqui mais uma vez. Adoro a tua companhia nos podcasts. Obrigado. Gente, como eu falei pra vocês, eu sou a Maria Petri, eu sou fundadora e CEO da agência The Cultures, né? Nós somos especialistas em influencer marketing. E eu também sou fundadora do Profissão Assessor, que há 3 anos eu fundei e já se tornou o maior curso de assessores de influenciadores do Brasil. Tenho muito orgulho de contar. E o Jonathan tá aí trabalhando também na The Cultures como gestor de projetos e trabalha nos bastidores dos influenciadores há 5 anos, né, John? Isso aí, eu tô aqui pra gente bater um papinho, né? Tu falando sobre a parte de assessoria, mais pro lado aí dos influenciadores, assessorias, e eu mais pro lado das marcas, né? A visão que as marcas têm e o mercado tem sobre esse assunto que é tão bacana e tá tão em crescimento aí, né? Exatamente, perfeito. Isso. E hoje o nosso tema é muito legal. Conta pra gente o que a gente vai Então, conversar. o nosso tema de hoje é sobre como fazer a transição de carreira para virar assessor de influenciador digital, né? Então, como que isso é possível? Quando? Que momento que a pessoa deve fazer a transição, sair do emprego dela para começar só a assessorar? Se ela deve dividir as funções? Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa e tu vai dar tuas dicas aí e falar o que tu acha sobre o assunto. Perfeito, maravilha. É possível fazer essa transição, né? Muito legal conversar sobre isso, porque tem algumas carreiras, alguns trabalhos, o empreendedorismo também, que muitas vezes a pessoa precisa largar tudo, precisa investir muito dinheiro, precisa dedicar um tempo muito grande ali do seu dia, ou seja, seria impossível ter 2 trabalhos para conseguir se tornar, né, e fazer aquela transição de carreira. Só que isso não é o que acontece com a assessoria. O trabalho do assessor, de influenciador, é possível equilibrar, né, nos primeiros meses ali. Inclusive, tem algumas pessoas que fazem, inclusive, como renda extra, né? Então, nunca fazem a transição. Escolhem assessorar alguns influenciadores e seguirem outros trabalhos com outras rendas, porque é possível fazer esse equilíbrio, né? Então, a gente vai falar muito sobre isso hoje. Como fazer essa transição, quanto tempo leva para fazer essa transição, né? Que eu sei que é uma dúvida de muita gente. Então, vamos conversar sobre isso, né, certo, Maria, uma dúvida. Primeira coisa que veio na minha cabeça agora. A pessoa que é assessora independente, né, que não trabalha em agência, que abre a sua própria agência, ela é uma empreendedora. Sim. Certo? É uma empresa que ela tá abrindo e que ela tá se autogerenciando ali, né? É uma eu-presa. Ela depende dela mesma. Então, pra dar o resultado, pro negócio fluir, ela tem que, né, se dedicar e fazer o negócio acontecer. Tu acha que a pessoa tem que fazer algum curso, alguma coisa pra entender como é que eu posso explicar? Não um curso de assessoria, obviamente, porque isso, né, tu já dá, mas um curso de gestão de empresa, gestão empresarial, pra poder entender. Porque tem pessoas que não têm um perfil, Sim, muitas vezes, de empresário, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso em um outro episódio, mas não. Por quê? Eu não acho que tem necessidade no começo você... Ai, meu Deus, preciso ter cabeça de empreendedor, preciso saber gerir equipe, preciso saber gerir finanças. Não, porque isso não é verdade. Não é necessário você fazer isso no começo. Você já está aprendendo um novo trabalho, novas habilidades, que é a função de ser assessor. No futuro, caso você queira, né, se tornar um empreendedor, assim, não um autônomo, aí sim, com certeza é indicado você ir se desenvolvendo em outras expertises. Mas se você trouxer mais essa dificuldade para sua vida, mais esse empecilho para você realizar o seu sonho de ter um trabalho com mais flexibilidade, com mais liberdade, que você precisa ser autogerenciável, se você colocar mais esse empecilho, que é estudar gerenciamento, você não vai fazer. Vai ser um peso a mais, né? Você não vai fazer. E não é necessário no começo você fazer isso, porque é importante que você seja organizado, que você tenha um planejamento, mas tudo isso são habilidades que você aprende quando você se torna um assessor. E não necessariamente um empreendedor, né? Uma pessoa... Eu perguntei isso por quê? Porque tem pessoas que, né, que foram funcionários a vida inteira, né? Total. Então sempre tiveram ali uma rotina de trabalho, sempre com uma hierarquia onde tu executa, né? Só tá ali executando. Então vem de cima pra baixo, tu tá executando. E a partir do momento que tu é assessor, é como eu falei, né? É tu
por tu mesmo. Então, essa mudança brusca, muitas vezes, dá um choque, né? Sim. E a pessoa precisa ter um tempo até começar a se adaptar à nova rotina, né? Total, por isso também é importante essa transição. Porque a pessoa vai aprendendo durante a transição de carreira a como cuidar da sua própria rotina. Da sua rotina independente. Da sua rotina com mais flexibilidade e liberdade. Porque a gente já falou em alguns podcasts, né? Quem tem perfil para ser assessor? Quem tem perfil para ser assessor é proativo. Quem tem perfil para assessor gosta de dia a dia dinâmico. Quem tem perfil para ser assessor é assim. Não é pra todo mundo. Eu sempre falo isso em todos os podcasts, eu acho que tem uma frasinha dessa. Não é pra todo mundo. É pra quem tem esse perfil proativo, envolvido, que gosta de fazer, de botar a mão na massa, de se envolver. Se você é uma pessoa que prefere ficar na sua e receber demanda, não é um problema, né? Mas ser delegado o tempo todo, talvez não seja pra você, cara. Daí, realmente. Ou você vai ter que aprender e botar na cabeça que você vai ter que mudar. Porque se você não mudar, você não vai conseguir. Porque não tem como. É você por você. E isso traz coisas incríveis, que é liberdade, flexibilidade, autonomia, resultados financeiros muito maiores. Mas também traz o ônus, que é tu por ti, meu filho. Te cuida. Ninguém vai te cuidar, sabe? Eu acho que a assessoria, como qualquer trabalho, qualquer profissão, tu vai aprendendo na prática também, né? Muito importante. Sempre que quando é algo novo, na verdade, na vida, né? Sempre é difícil, né? No começo é muito difícil, com o tempo tu vai aprendendo e vai sabendo lidar com as situações. Total. Por isso que é importante, que aquilo que a gente vai falar, né, a partir de agora, é não sair do teu emprego já direto e já começar a fazer isso. Total. Dá um tempo até se acostumar com a nova rotina e entender se realmente aquilo é pra ti, né? E como fazer antes de sair do teu trabalho, né? E mais do que isso, eu vou trazer exemplos das pessoas e vou contar um pouquinho das carreiras de assessores que fizeram essa transição e que tiveram sucesso e estão tendo sucesso aí no mercado, né? Então, por exemplo, um dos meus alunos chama Felipe Nogueira, é o Nogs, o apelido dele é Nogs. O Nogs, ele sempre trabalhou no mundo corporativo, é um cara que tem seus 30 anos, mais ou menos. Sempre trabalhou no mundo corporativo, sempre trabalhou em empresa, era líder da área dele, ele era o gestor, ele tinha 7 ou 8 pessoas da equipe dele, tava crescendo na carreira ali dentro da empresa, era uma empresa grande, assim, e tal. Só que pra ele não tava mais fazendo tanto sentido esse estilo de vida, o estilo de vida corporativo, que é o estilo que é essa pressão muito grande que existe da diretoria, que existe de investidores, que existe uma cobrança muito grande. Existe um salário legal, ele tinha um salário bom, mas existe uma cobrança muito grande e é muita pressão mesmo. Ele não estava gostando dessa pressão. Eu consigo entender, né, um pouquinho dessa... A gente até conversou sobre isso esses dias, né? Sobre salário atrelado à qualidade de vida, né? Nem sempre o bom salário... Nem todo mundo tá preocupado só com o bom salário. Às vezes a pessoa prefere ganhar um pouquinho menos, né? Que não é o caso aqui, porque quando tu assessora alguém, tu pode ganhar muito mais, a gente sabe disso, né? É infinito. Mas a pessoa prefere ganhar um pouquinho menos e abrir mão... né? Com certeza o Nogs, eu não sei disso, mas com certeza o Nogs, mesmo ele fazendo a transição de carreira, pedindo demissão, nos primeiros meses como assessor demitido, né? Ele deve ter ganhado menos. Ele era um cara que ganhava muito bem. Mas ele, cara, eu quero isso, sabe? Porque pra ele fazia muito mais sentido a liberdade e a flexibilidade. Pra ele era inegociável isso mais pro resto da vida, né? Ele negociou muito anos atrás. Agora ele não queria mais negociar isso. Mas, bom, ele decide, então, ele tem algum contato no trabalho dele com os influenciadores. Ele não trabalhava com marketing e tal, mas ele teve algum contato, assim, de ver, contratarem influenciadores, de acontecer um movimento. Então era uma empresa grande, então. Era uma empresa grande, bem grande, eu não sei qual que é o nome. E daí ele viu isso acontecer, ele começou a chamar atenção no universo dos influenciadores, ele começou a gostar, começou a pesquisar, encontrou a Maria, encontrou a assessoria, entrou a profissão assessor, começou a estudar, e num período de máximo 3 ou 4 meses, ele fez a transição, pediu demissão e começou a viver de assessoria. Né? Ele decidiu abrir uma agência, trazer já pessoas para trabalhar com ele, ele teve essa decisão de já... Então ele só não mudou, como ainda criou todo um ecossistema em volta dele. Ele decidiu realmente... já pedir demissão e já se apresentar para o mercado como agência, né? Não como um assessor autônomo. Foi uma escolha que ele fez. Bem legal, o trabalho dele é ótimo. E bom, como que ele fez isso, né? Equilibrando os pratos. É fácil. Ah, nossa, é super tranquilo, tô aqui no mar de... Não,
porque você precisa ficar fazendo, né, ter um segundo turno quase todos os dias. Então, ele trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, ele trabalhava mais por umas 2 ou 3 horas com assessoria. E assim ele foi equilibrando, conseguiu ter sucesso, pediu demissão. Porque tem também sempre uma reflexão que eu faço com os meus alunos, que é, cara, olha o resultado financeiro que você tá tendo trabalhando 1 a 2 horas por dia, que é o tempo que você tem hoje disponível. Imagina quando você tiver 8 horas do seu dia para se dedicar realmente a isso. Cara, o teu resultado pode multiplicar inúmeras vezes. Então, essa é meio que o raciocínio da pessoa, que a pessoa tem que ter, né, quando ela tiver para pedir demissão. Então, essa é a história do Nogs. O Nogs tem uma história muito legal. Foram 3 meses, então. Eu acredito que tenha sido no máximo 3 meses. Eu tô esticando um pouco pra cima só porque eu não tenho certeza absoluta do número. Então é isso. E o que mais? Temos outra história muito legal, que é da Maria Yasmin. Cara, a Maria, ela tem só 18 anos. Ela faz faculdade de moda. E começou a trabalhar. Ela trabalhava numa loja, assim, numa confecção de moda, né? Então, trabalhava com moda, trabalhava na confecção de moda. E essa confecção de moda começou a contratar alguns influenciadores digitais. E ela começou a entender, contratava pra fechar publi e tal, ela começou a gostar, ela lidava com esses influenciadores, e ela via que esses influenciadores tinham muita dificuldade de entregar no prazo, de saber o que fazer, de ler um briefing, de interpretar, então, de responder, de entregar no prazo, que a gente sabe que é uma dificuldade enorme. Pessoal, gente, como essas meninas não têm alguém pra auxiliar elas a fazer isso? A se organizarem, a fazerem, né, a lerem o briefing, interpretarem o que a gente tá dizendo, entregar conteúdo no prazo e tal. E ela ficou com isso na cabeça e começou a pesquisar sobre influenciadores e tudo mais, até que ela encontrou a Maria, entrou para a profissão assessor e descobriu que existia essa profissão, que realmente existia uma pessoa, porque essas influenciadoras que ela contratava eram influenciadoras menores, assim, que nenhuma tinha assessoria. Então ela não sabia muito bem que existia essa figura do assessor, né? E daí, essa possibilidade, né, de ter alguém aí pra cuidar disso. E mesmo assim ela enxergou a dor, né? Que é uma dor muito grande do influenciador e da marca. O influenciador sem assistência, a marca sem conteúdo legal, e daí ficava ali nos dois lados. E daí, bom, ela fez tudo isso e entrou pra profissão, começou a estudar, aplicou. A Maria, gente, foi surreal, porque a Maria, ela estava trabalhando full time, fazendo faculdade e ainda assessorando. Eita. Então, pra ela era puxado, ainda mais puxado do que o normal pras pessoas. Mas ela falou, cara, eu preciso fazer isso acontecer porque eu preciso pedir demissão. Porque ela precisava fazer mais dinheiro, ela queria ter flexibilidade, porque os pais dela moram longe de onde ela faz faculdade. Então, ela não conseguia saber quando ia ser as próximas férias dela, se ela ia conseguir marcar quando ia bater uma data que ia ser bom pros pais. Realmente a vida dela não tava encaixada. Não tava legal naquele estilo. E ela falou, eu vou ter que fazer acontecer. Em 1 mês, ela já conseguiu uma boa grana. Assim, mais do que o dobro do que o salário dela na época. Em 2 meses, ela já, vai dar bom. No 3º mês, ela pediu demissão. Mesmo que o do menino, 3 meses também. Porque eles... É isso, também foi. Mas assim, tem gente que demora 6 meses, tem gente que demora 1 ano. Isso que eu ia te perguntar. Qual que é a média, mais ou menos, que o pessoal, sim, tenha certeza? Putz, agora eu vou sair do meu trabalho e vou me dedicar somente a isso. Existe alguma pesquisa que tu fez? Essa é uma pergunta de milhões, né? Inclusive, eu coloquei pra gente falar sobre isso exatamente. Mas, cara, é impossível dizer. Porque, por exemplo, pro Jonathan, pra Maria, vamos supor, se eu conseguir tirar 5 mil reais por mês de assessoria, tá bom. Eu vou conseguir me manter, eu vou ter uma vida legal. Mas pra outra pessoa pode ser que seja 10 mil, pra outra pode ser que seja 2 mil. E também, né, tem toda essa questão do valor e tem toda a questão da realidade de cada um. Tem gente que sustenta a família, tem gente que vem de uma realidade que, cara, se faltar o dinheiro no fim do mês, aquele salário no fim do mês pode ser um caos completo. Tem gente que não, que mora com os pais, que tem uma vida um pouco mais tranquila. A Maria, por exemplo, ela foi muito corajosa, porque ela morava sozinha, ela morava longe dos pais, ela fazia faculdade, então ela não tinha estabilidade nenhuma. Então ela conseguiu 3 meses, viu que dava bom, e ela falou, cara, eu aprendi a fazer, eu sei fazer esse negócio. Então agora eu vou me dedicar full time e vou fazer muito mais dinheiro. Mas pra ela, pra coragem que ela tem, pro perfil, né, mais disruptivo, tranquilo. Pra outras pessoas vai ser um pouco mais de puta. Não,
Melhor eu segurar um pouco, vou ficar mais uns 3 meses pra guardar mais dinheiro, pra ter uma segurança um pouco maior, pra quando eu for pedir demissão eu ficar mais O que, tranquilo. que tu acha que mais falta nas pessoas que já estão um bom tempo trabalhando com isso, que dividem entre o trabalho e a assessoria, de fazerem a transição? O que mais falta? Tu acha que é segurança? Eu acho que é coragem mesmo, Coragem. assim. Acho que é um pouco de coragem. Eu acho que todo mundo que embarca na assessoria e embarca em fazer uma coisa completamente nova, né, independente do cenário, é muito corajoso, né? Porque é muito difícil tu aprender uma coisa nova do zero. É difícil no sentido de ser, cara, sair da zona de conforto, sair de uma inércia, sair de um ambiente que tu sente confiança, tu se sente bem ali porque tu é bom naquilo, numa outra área, pra fazer uma coisa totalmente nova. Então, todo mundo é corajoso. Tem uns que são mais destemidão, assim, e vão com tudo, mas... Ainda assim, ó, não só algo novo, é algo novo que tem pouco conteúdo também pra tu estudar sobre. Total. Querendo ou não, Poucas referências, poucas né? referências, exatamente, só tem tu até então, eu não conheço mais ninguém que fale sobre isso, então tu é a única ponte, então, putz, é confiável, não é? Será que ela tá falando baboseira? Será que realmente é confiável o que ela tá falando? Será que ela não tá inventando esses nomes que ela dá de exemplo? Então, tipo, é muita responsabilidade acreditar tudo numa fonte só, né? Total. Então é complicado. É isso. E também tem uma questão, né? Tipo, primeiro, tem essa questão da confiança pra dar o primeiro passo e entrar. Mas depois que tu entra, é mais sobre... Eu acho que... Assim, pelo que eu sinto, é mais sobre a realidade de cada um, sabe? Uns vão demorar mais e outros menos, não só pela coragem, mas pela necessidade. Uhum. Então tem uns que têm mais necessidade da grana e tem uns que têm menos. Então eles podem arriscar mais, né? E claro, depende do perfil da pessoa. Todo mundo tem um perfil corajoso, né? É muito legal. Eu vou perguntar uma coisa, mas talvez seja total besteira, né? Tu acha que pessoas... Porque assim... Pode estar falando uma besteira. Mas pessoas que são de cidade mais do interior, cidades menores, têm a cabeça um pouquinho mais assim de... Tem menos referências. Que precise ter um trabalho fixo, às vezes até ser funcionário público. E o pessoal de baixo de capital, como tem muito mais oportunidades, muito mais variedade de emprego, às vezes arrisca mais, né? Tu acha que tem alguma coisa? Não tem nada a ver com o que eu tô falando. Nunca fiz nenhuma relação com isso. Nada a ver. Acho que... Assim, eu acho que faz sentido a linha de raciocínio. Porque no interior tem poucos empregos, tem poucas referências então, de pessoas... Então, o que tu tem, vou garantir o que tem. Tu não consegue ver alguém, tipo... São poucas pessoas que tu vai ver e falar, nossa, que pessoa que faz um trabalho diferente, eu posso fazer também? Existe isso? Hoje tem internet, todo mundo tem, né, tem essa possibilidade de ter mais referências. Mas no teu local, né? Porque tem muito isso, tipo, tá, beleza, a Maria tá fazendo e tá falando da Yasmin, tá falando do Jonathan... Mas na minha cidade ninguém nunca fez isso. Tipo, aqui não é possível, aqui não dá. Então, pode ser que haja, né? Eu acho que faz sentido. Mas, olhando assim para os meus alunos, não. Tem muito aluno de interior. Muito, muito. Tem vários alunos da capital também. Muita gente de São Paulo, mas muita gente do Nordeste, do Sul. É bem variado mesmo. Agora eu quero contar outras duas histórias sobre pessoas que fizeram a transição e tiveram sucesso e como foi a transição deles pra gente partir pras dicas práticas, tá? A primeira delas é a Ana Ju Gotardello, a gente já falou algumas vezes dela aqui. A Ana Ju é de Pedreira, no interior de São Paulo, a gente tava falando disso. Uma cidade que tem 45 mil habitantes. E os pais dela são empresários, assim, mas a vida inteira tiveram o mesmo negócio. Se eu não me engano, eles são donos de escola de inglês. E quando a Maria Júlia entrou na prefeitura pra trabalhar, ela é jornalista, eles pensaram, tá feita, né? Esse é o caminho. Olha que interessante, faz sentido o que tu falou, né? Tá feita, é o caminho. Ela vai seguir aqui, a vida toda vai seguir fazendo carreira na prefeitura. E ela começou a assessorar influenciadores. Também foi conheceu meu conteúdo, gostou, achou interessante, comprou o curso, começou a assessorar. Do zero, eu também nunca tinha trabalhado com isso. E daí ela começou a fazer uma grana. Ela já tava ganhando o dobro do que ela ganhava na prefeitura. E já fazia 3, 4 meses que ela ganhava o dobro. E ela demorou de 6 a 8 meses pra pedir demissão. E por quê? Porque ela não tinha segurança. Ela não tava se sentindo confortável. E ela me falou... Acho que teve um pouco da pressão dos pais também. E ela me falou exatamente que... Cara, os meus pais não me apoiavam. Assim, eles sempre falavam, faz, trabalha, legal e tal. Mas pedir demissão da prefeitura, pera lá, daí é demais, sabe? Sim, ela falou comigo abertamente sobre isso. Porque tem também essa questão do apoio, né? Que a gente não falou. Então... Não
não é todo mundo que vai te apoiar. Ainda mais que é um trabalho novo, é diferente, tem toda essa questão da instabilidade, dos ganhos financeiros. Quando eu quis perguntar do interior, foi também um pouquinho nesse sentido, assim, que no interior... É que é isso, a gente fala de referências, né? Muitas vezes as pessoas que estão com a gente, não por ser do interior, não nada a ver que... Porque tem menos acesso. Que as pessoas também têm outra mentalidade, né? Outra cultura, né? Então acaba também dificultando também. E daí os pais dela estavam, putz, mas demissão e tal, e ela também com medo, putz, se os meus pais não acham tão legal, quem sou eu na fila do pão pra achar bom, né? Mas daí ela conseguiu, pediu demissão e super prosperou. E o equilíbrio dela, né, essa transição da carreira dela foi da mesma... A Ana Ju trabalhava no computador, então ela conseguia, durante o trabalho, responder uns e-mails, responder o WhatsApp, ela trabalhava o dia todo na prefeitura no computador. Então, pra ela, era tranquilo e também a demanda na prefeitura não era muito grande de trabalho. Era pior quando eles tinham que viajar, tinha campanha, e daí ficava um pouco mais difícil. Então, ela equilibrava, ela sabia, putz, eu vou estar em campanha semana que vem. Isso tudo, né, gente? A gente vai entrar nas dicas práticas, mas por que dá? Porque é flexível. A gente que faz os nossos horários. A gente que define. E daí eu tenho algumas dicas práticas para que essas definições, para que essas... para que o teu trabalho não seja... Não atrapalhe o trabalho que você já tem, né? Porque a gente também não pode ficar fazendo trabalho meia boca ali. Você tá empregado, você tem que fazer um trabalho bem feito. Mas também não crie frustração em cliente, não crie frustração em influenciador. Então, tem que haver um alinhamento de expectativas, né? Que é o que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas se fizer o alinhamento, dá pra fazer a transição. Porque justamente a gente tem flexibilidade. E a gente tem que usar a nossa flexibilidade pra isso, né? Pra poder prosperar e crescer. Alinhamento de expectativas que tu diz, como assim? Vou entrar. Não vou falar agora não. Vou deixar eu entrar nos passos práticos, senão eu vou pular a minha linha de raciocínio que eu criei aqui no roteiro pra gente. Show. E é isso. Daí o último exemplo que eu vou dar é a Tainá e a Yuli. A história da Tainá é muito similar. Deixei ela pro final porque é muito similar ao que eu expliquei pra vocês. A Tainá era mãe. É mãe. Tinha um bebezinho pequeno. Trabalhava numa empresa de tecnologia. E ainda era assessora. Então, pensa no quanto não foi, né, desafiador para ela também trazer mais um trabalho para dentro da vida dela e ainda cuidar de bebê, cuidar do trabalho, cuidar da assessoria. Então, ela, com a flexibilidade que a assessoria dá, foi acomodando os horários e fez a transição dela com excelência também. A pessoa tem que saber enxergar as oportunidades do mercado, né? Total, exatamente. Agora vamos para os passos práticos, então, já que eu tô aqui enrolando. Posso dar uma olhadinha? Porque senão eu vou me esquecer. Então, vamos lá. Primeira dica é o seguinte, minha gente. É escolher um influenciador para assessorar. Quando eu falo não é 2. Quando eu falo não é 3. É 1. E um bem escolhido, na verdade, né? Não vamos escolher... E assim, eu acho engraçado que muita gente tem ainda dúvidas sobre isso, né? Tipo, como escolher o influenciador certo pra assessorar, qual que é o perfil. E essa é a maior dúvida que eles têm. E, assim, não vamos entrar muito em detalhes sobre isso, até porque a gente tem um podcast, alguns, né, episódios só falando sobre isso, mas uma dica rápida de qual que seria o influenciador correto. Porque um pode ser um de 1 milhão, um de 5 e um de 100 mil seguidores. O tamanho influencia, o número de seguidores influencia, qual que seria esse um influenciador? Primeiro, deixa eu explicar por que é 1, e não é 2 e não é 3. Tá. Porque o melhor é a gente assessorar no mínimo 2. Tá. Olha só, o melhor é o assessor assessorar no mínimo 2. Tá. Porque se um influenciador vai embora, você tem um. Se você só tem um e o influenciador vai embora, você não tem nenhum. E daí você ficou na mão. Então, o ideal é ter 2. Mas quando você está trabalhando, não faça isso com você ainda. Porque com esse você vai aprender vai aprender a função, você vai aprender o dia a dia, você vai entender como funciona. Você vai pelo menos ficar 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo da confiança de cada um, com pra você aprender a fazer. E depois você vai pegar o segundo. Então eu gosto de reforçar que é 1, porque eu sempre digo que é 2. Mas a gente tá falando de transição de carreira, então cada cenário é um cenário. Então vamos lá. Quando tu já tem um emprego fixo e tá trabalhando com assessoria em paralelo. Isso. Mas quando tu tá trabalhando somente com assessoria, sem ter um outro emprego, daí tu indica que seja 2. No mínimo pra ter essa segurança de caso aconteça algum acidente de percurso, digamos assim, de alguém sair, tu ter o outro ali de escape. Exatamente, perfeito. Boa. Agora vamos pra tua pergunta. Então, quando a gente vai escolher um influenciador para assessoragem, a gente tem que olhar para alguns critérios. Critérios estes. Primeiro de tudo, ele é um criador de conteúdo? Tem que ser, é obrigatório. Isso aqui é inegociável. 2, ele tem nicho de conteúdo específico? Não pode ser um cara que fala de tudo, porque quem fala de tudo não fala de nada.
3. Tem engajamento bom? O engajamento dele tem que ser acima de 3%. Tem que fazer as 3%. contas. 3%. No Reels. É engajamento no Instagram, no geral. Fotos, carrosséis, Reels e tal. Mas aí a gente entra um outro ponto. Tem que ter frequência de conteúdo. O que é? A minha frequência, a minha régua A, tipo assim, 10 de 10. Top. 7 Reels por semana. 1 por dia. Tá? Reels. Post daí, pode fazer o quando quiser. Mas Reels tem que estar todo dia no Reels. Então, frequência. Se tiver 4 vezes na semana e tal, isso é negociável, tá? Tem que estar no TikTok. Frequência, são esses 5 critérios. Principais coisas. Então, como escolher um influenciador para assessorar? Essas 5 coisas. E você que está fazendo transição de carreira, tem que escolher o melhor. Todo mundo tem que escolher o melhor. Mas especialmente para quem está fazendo transição de carreira. Porque se você não escolher o melhor, você vai perder tempo, vai demorar muito mais tempo para você pedir demissão, né? Então, uma dica muito importante, tá? Eu tinha botado exatamente isso aqui, que é pra gente falar sobre o ponto de ser ainda mais importante encontrar um influenciador certo para assessorar. Esse que tire 10 em todos os 5 critérios que eu acabei de falar. Então, ele é 10 em tudo. Ele não tem 3% de engajamento, ele tem 6, ele tem 10. Porra, maravilhoso, lindo, tá? Agora vamos para o passo 2. Alinhamento de expectativa com o influenciador. Falar a verdade. Você não está se dedicando full time à assessoria. É isso que eu falei de alinhamento de expectativa, tá? Eu sempre falo para as minhas alunas, desde a primeira reunião com o influenciador. Fale a verdade. Fale a verdade. Por quê? O nosso mercado está acostumado com assessores que enganam, com assessores que passam a perna, com assessores que roubam. Então, quando tu chega cheio de espertezas e... Se vendendo. Vendedorzão pro influenciador na primeira reunião, ele já fica com os 2 pés atrás. Porque não só, infelizmente, o nosso mercado está com essa fama ruim interno, como externo também. Porque a gente teve casos de Luva de Pedreiro, casos de Larissa Manoela, a gente teve casos nacionais que prejudicam a imagem do assessor. Então, a gente usa isso como uma oportunidade pra falar, eu sou 100% honesta. Então, desde o primeiro papo com você, eu vou te dizer a verdade. Estou começando agora. Porque isso já conecta com o influenciador de uma forma muito genuína e verdadeira, que é difícil de encontrar. Tá, isso não afastaria? Claro que pode afastar. Putz, mas você não tem experiência e tal. Só que a gente tem uma vantagem, né, Jim? Não tem assessor. Quase não tem. Então, o influenciador, ele não consegue escolher o assessor dele. É difícil. Só se ele for muito especial e master blaster, meu Deus, o cara é a Virgínia. Ele vai conseguir escolher. Mas a maioria dos influenciadores não vão poder escolher. Então, o fato de o assessor estar começando, mas estar estudando, saber já algumas coisas, ter presença, se comunicar bem, tem outros critérios ali naquele primeiro papo, ele abre mão dessa parte, na maioria das vezes, né? É o que eu ouço de feedback das minhas alunas, de tipo, Maria, eu falei a verdade e isso tornou a nossa relação mais próxima, saiu um peso das minhas costas, eu consigo lidar com mais tranquilidade. Mas voltando pro tema, o que eu digo aqui? Alinhamento de expectativa é você dizer pro influenciador que você ainda tem outro trabalho. Não esconder isso, entendeu? Não esconde, fala, por quê? Porque senão trabalhar vai ser muito... Trabalhar no seu emprego anterior, no seu CLT, vamos dizer, vai ficar mais oneroso. Porque você vai estar lá trabalhando. Você trabalha numa loja, no comércio. Vai ter aquela pressão. E daí você vai ter, puta, eu não tô respondendo. Ai, ela tá me cobrando. Não, mas a minha influenciadora já sabe que eu não posso responder agora. Ela sabe que eu vou responder no almoço, então tudo bem. Então, vai tornar o teu dia a dia mais leve, mais tranquilo. E por mais que ela pense, putz, mas daí não vai ter retorno tal coisa, não tem isso. A gente pode... Se a gente... Por exemplo, né, John? Pode dizer melhor do que eu. Se a gente tivesse um assessor, se todos os assessores do mercado respondessem 2 vezes por dia, no almoço e na janta, depois estaria ótimo, estaria perfeito. Eu ia dizer isso agora. Não é 2, 3 horas de atraso que vai perder uma oportunidade de job, né? E sim, dias de atraso. Dias, meses, anos. Como já aconteceu, a pessoa respondeu 1 ano depois. Então, assim, pro influenciador que tá assistindo a gente agora, então não ache que o teu assessor demorando, sei lá, 24 horas pra responder, que o job vai por água abaixo. Não vai ser isso. Sabe? Vai ser ele demorar muito tempo, deu o timing de fechar a campanha, já vai ter acabado, né? Total. Mas, então, só pra deixar
pessoal tranquilo, tanto os assessores como os influenciadores, que não vai ser isso que vai prejudicar o fechamento do job. Não vai, é tranquilo. Então, essa é uma dica prática. Se você não pode estar com o celular, tá no computador durante o horário comercial, você vai estar na hora do seu almoço e você vai estar depois do expediente, ali à noite. E dá pra resolver nesses períodos. E, por incrível que pareça, porque o pessoal que tá nos assistindo talvez não saiba, a maioria dos assessores a maioria dos assessores tá trabalhando full time e não responde. Em 3, 4, 5, 7 dias. Vai ser o intervalo do almoço até a janta que vai prejudicar o influenciador de alguma forma? Não vai. Né? Não vai. Então, alinhar isso para tornar o dia a dia mais leve é uma dica bem prática, bem importante. E daí vamos para a dica 3, que é a organização da sua rotina. Cada um tem uma rotina, né? E daí, neste organização dessa rotina, eu quero contar uma história. Eu só ia dizer uma coisa, assim, o que pode ser que prejudique um pouco é quando o job já tá para acontecer. Então, assim, o job já foi fechado, precisa publicar e deu algum problema. Isso. Precisa refazer, deu qualquer problema no meio do job ali. Aí sim. Porque precisa colocar o job no ar e tu não tá respondendo. Mas daí vai da pessoa ser organizada, deixar tudo bem organizado antes, tudo garantido. Ó, conteúdo gravado, conteúdo aprovado, deu, agora é só soltar e botar no ar. Deu. Programado no Instagram. Não deixar nada pra cima da hora. Sabe? E isso também, porque a minha dica 4 aqui é uma dica que é 200% alinhado no que tu tá falando. Vamos falar dela agora. Que é uma nova reunião de alinhamento de expectativa com o influenciador. Que é, eu trabalho, eu me dedico, eu faço o meu melhor, mas eu trabalho fora. Então eu preciso poder confiar em ti. Se é pra você soltar 6 horas e eu não tô disponível pra ver se saiu 6 horas, você vai ter postado 6 horas. Se não, e daí é isso, deu algum problema, alguma coisa, eu vou contar com você. Eu vou fazer minha parte, vou fazer o meu melhor. Mas eu tenho que poder contar com o meu influenciador. E já deixar isso amarradinho, explicado, alinhado, conversado no começo, é muito legal. Porque daí você já começa uma parceria de muita troca e de cada um se responsabilizar pelo que tem que se responsabilizar, né? Porque eles ficam mal acostumados muitas vezes, né? Tem alguém ali que vai ser minha babá, que vai me lembrar de tudo, vai ser meu despertador, por que eu vou me preocupar com isso? Então já começa desde o começo colocando essa responsabilidade pra ele, já acho que já muda muito, bastante. Exatamente. Concordo. Então, voltando pra organização da rotina, isso que tu trouxe 2 dicas em uma, que é, a organização da rotina, ela é muito importante. Por quê? Porque a rotina de cada um é a de cada um. Tem gente, por exemplo, a Tainá tinha algumas vezes, como ela trabalhava em empresa de tecnologia e ela ficava de plantão. Então, algumas vezes ela trabalhava à noite. Então, ela pegava e ficava até meia-noite trabalhando pro trabalho dela CLT. E daí, cada um vai ter o horário. Então, mas amanhã ela tinha livre. Então, amanhã ela resolvia os trabalhos da assessoria. E de noite... Então, cada um vai ter o seu formato. O importante é você encontrar o formato que é ideal pra você, pra sua rotina, alinhar isso com o influenciador e cumprir com aquilo que você se comprometeu. Eu vou responder todo meio-dia, então responda todo meio-dia. Né? Os e-mails, os WhatsApps, as mensagens. Então, olha pra sua rotina. Como que é o melhor? É assim. Define, alinha com o influenciador e aplica. E vai, e segue. E não desiste nos primeiros empecilhos. Se a gente entrar nessa seara, a gente vai falar um monte. Mas deixa eu contar então a história do Jonathan, que eu tava te contando antes da gente entrar, a gente começar a gravar, que a história do Jonathan é muito legal. O Jonathan é meu aluno da turma de setembro agora, e ele trabalha no comércio. Eu trouxe alguns exemplos, falei algumas vezes, né? Então ele trabalha no comércio, ele não trabalha no computador, e ele nem pode mexer no celular. Então ele não pode estar com o celular na loja. Sim. Se ele não pode estar com o celular, ele não pode ver nem se tá dando uma emergência. Né? Putz. Ele tá pegando fogo lá. Tá pegando fogo, tá dando uma emergência, o influenciador sumiu, aconteceu alguma coisa. Ele não consegue ver. Então, o que ele fez? Se organizou. Muito bem organizado. Então, o Jonathan se tornou assessor em setembro, encontrou a primeira influenciadora dele, quer dizer, entrou para profissão assessor, estudou o curso, consumiu todos os meus conteúdos gratuitos, super aplicado, esforçado, nunca tinha trabalhado com comunicação, marketing, nada disso. Começou a aplicar, conseguiu a primeira influenciadora assessorada, setembro. E daí começou a fechar os primeiros publis. Cara, deu acho que é muito legal. Deu acho que 1 mês que ele tinha entrado na profissão, ele já fechou um job de R$6.000. Que a comissão dele era 1.200. Já mais do que pagava o profissão assessor.
Então, ali já, ele falou, opa, então isso aqui tá dando bom. Agora faz 3 meses que ele se tornou assessor e ele já fechou mais de 60 mil em publi. Nossa, uma influenciadora só. A única. Ele pegou mais. Não, ele pegou mais. Ele tava com a primeira, ele ficou 1 mês, 2 com a primeira, eu acho que agora ele tá com mais uma. Mas a maior parte dos jobs eu acreditei seja de uma única, porque ele começou faz pouco com a outra. Então já fechou mais de 60 mil. Ele já ganhou mais de 12 mil reais de comissão em 3 meses, trabalhando no comércio. Então, pegando. Ele tinha 15 minutos de intervalo. Ele pegava o intervalo bem na hora dos plantões de dúvida do curso, né, que eu tava te contando. Ele entra, ele fala comigo, Maria, eu tô com tal e tal dúvida, eu tô aqui no cantinho pra eu falar contigo rapidinho. Deu os 15 minutos dele, ele saiu do plantão e voltava a trabalhar. Quem quer, dá um jeito de fazer acontecer. Muito legal. Dá um jeito. Ele deu o jeito dele. Ele consegue responder no almoço, ele consegue responder de vez em quando ele tem esses 15 minutinhos de break, né, que o comércio normalmente tem, alguns ao longo do dia. Ele consegue responder depois que a loja fecha. E é isso. E ele alinhou as expectativas. Ele organizou a agenda. E ele fechou 60 mil reais em publi. Então, dá pra equilibrar? Dá pra equilibrar. O Jonathan quer pedir demissão? Claro que ele quer pedir demissão. Ele quer se dedicar o tempo todo. Mas ainda não chegou o momento dele. Ele ainda está no momento de transição de carreira. E já tá tendo resultado. Então, eu deixei pra contar essa história nesse momento, porque justamente a gente tá na hora da dica da organização. Não existe uma organização que eu vou dizer, como a gente já falou algumas vezes, não existe uma rotina ideal. Existe a que funciona pra você, dentro da sua realidade. Usem, né, dessa dádiva, que é a flexibilidade e a liberdade. Usa pra construir o melhor pra você. Vai ser puxado no começo? Vai. Eu não tô aqui pra mentir pra ninguém. É claro que vai. Mas agora você tem que se mexer, né? Tem que sair do lugar. A gente tem que fazer alguma coisa pra ter um resultado diferente do que a gente tá tendo hoje. A única certeza que a gente tem é que se a gente continuar fazendo a mesma coisa, igual, pra sempre, a gente vai ter pra sempre os mesmos resultados. Então bora fazer uma coisa diferente. E o Jonathan provou isso. Muito legal. Teu xará. Escreve igualzinho. Igualzinho. E ele não tem pretensão nenhuma de sair do trabalho dele por enquanto. Não, ele tem já tá super ansioso, ele já tá... Mas eu ainda vou conversar com ele mais, no momento em que estamos gravando esse podcast, ele só me contou que quer muito. Me mandou um direct esses dias e falou que é muito e tal. Então vamos ver até que ponto essa grana já é segurança pra ele sair, né? Quando for o momento certo. Tu acha que a pessoa tem que ter pelo menos um dinheiro guardado pra poder, tipo, e sair, começar a trabalhar essa coisa, caso não cubra o valor que ganhava, tem ali uma gordurinha, digamos assim, Inclusive, eu quero fechar com essa resposta, que é uma resposta muito prudente e importante. Eu não indico para ninguém, de forma alguma, meter o louco, né? Ah, não, agora eu meti o louco, vou sem nenhum dinheiro guardado, sem nenhuma segurança, agora eu vou pedir demissão e vou começar a trabalhar como assessora. Pera, pode, cada um é dono das suas escolhas, mas não é o que eu indico. O que eu indico é você ter pelo menos 3 meses do seu custo de vida ali, que é uma reservinha de emergência mesmo. Então, o meu custo de vida é 3 mil, então guarda 9 mil reais do dinheiro que você ganha como assessora, daí pede demissão. O Jonathan, eu não sei quanto que é o custo de vida dele, eu não sei se os 12 mil dele vão suprir o que ele pra ele viver e sair com tranquilidade, né? Até porque tem alguns jobs que o pagamento não é imediato. O pagamento é pra 60 dias, alguns até pra 90 dias. Então, assim, tu vai fechar, mas o seu dinheiro só vai entrar na tua conta só daqui a 90 dias, daqui a 3 meses ainda. Exatamente. Então, como é que tu vai sair do teu trabalho, que querendo ou não, né? Trabalhos assim, tu recebe com recorrência todos os meses, pra trabalhar com uma coisa que vai te dar muito dinheiro, mas tu vai receber daqui a 3 meses. Então é muito arriscado, né? Então essa é a dica. Não tem um tempo, né, que a gente falou já no podcast, há quanto tempo, mas tem um dinheiro. Eu indico isso. No mínimo 3 meses do custo de vida, sabe? É claro, se no você... bolso, né? No bolso. Não no ar, porque não é porque o job tá fechado que tu vai receber. Também tem isso, né? Tem algumas marcas aí que a gente sabe que atrapalha, o financeiro. Então, assim, é dinheiro no bolso, dinheiro já entra na tua conta, daí tá garantido. Exatamente. Não é o job fechado. E lógico, né? Por exemplo, eu tenho alunas que, com a Amanda Boragini, que ela falou, cara, eu não aguento mais meu trabalho, eu preciso pedir demissão imediatamente. Conversou com o marido, segura as pontas, pede demissão e foi. Então, daí não tem problema. Você tem um parceiro, um companheiro, mãe, pai, tio, avô, sei lá, que te dá uma segurança, né, de vida mesmo, é outra realidade. Agora, pra quem não tem, né, essa segurança,
3 meses é o mínimo, 6 meses é o ideal, é lindo. Que talvez tenha sido um pouco da Ana Júlia, por exemplo. Ela deve ter guardado no mínimo uns 6 meses do custo de vida dela. Ainda morando com os pais, ela foi 100% na segurança. E tá bom, não tem problema nenhum, né? Cada um faz suas E as escolhas. pessoas conseguem se manter depois, pelas histórias que tu... Porque aqui as histórias que tu contou são... Né, De curto prazo, né? De mas assim, transição. elas continuam mantendo esse mesmo... Alguns aqui faz pouquíssimo tempo, né? Faz 3 meses e tal. Mas a Maria Yasmin, por exemplo, já faz 1 ano. A última vez que eu conversei com ela, ela segue aí na assessoria. Então, cada um tem um prazo, né? Exatamente. É isso. Então tá, minha gente. Eu adorei. Obrigada por terem nos ouvido ou assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Jonathan, por mais um papo. De nada e até a próxima, né? Isso, valeu, gente. Um beijo. Tchau, tchau.